Fala pessoal, beleza? Hoje vamos seguir de aula teórica e o assunto de hoje é a WAN virtual. Vocês vão entender o que é esse recurso e qual a importância dele, qual que é o impacto dele dentro da sua rede. Tá bom? Vocês vão conseguir entender agora como é que a gente consegue centralizar recursos, como é que a gente consegue gerenciar uma rede gigante, tá? Com alguns recursos que facilitam o controle da sua rede, tá bom? Então, sem mais delongas, me acompanha aqui na tela. Então, pessoal, vamos lá. O que é uma WAN virtual, né? Vou mostrar para vocês aqui o que eu preciso que vocês entendam, tá? Então, vou tentar passar para vocês hoje o que é, quais são os SKUs disponíveis para WAN virtual, certo? Vocês vão entender o que é a parte de endereço para um hub, certo? E aí tem alguns outros recursos que eu vou mostrar para vocês ali dentro, tá bom? Mas teremos prática, tá? Então não se preocupe que boa parte disso aqui vai ficar muito mais claro na prática, tá bom? Então vamos lá, o que é uma WAN virtual? Eu confesso a vocês que eu precisei pensar bastante numa forma de conseguir explicar isso de um jeito melhor. Então vamos lá. Quem trabalha com ambiente on-premises conhece bem o termo switch core, né? Que é o switch central. É ali onde você liga as suas VLANs. VLANs, vocês já entendem que é uma subnet, tá? Então, é ali onde a gente liga as nossas VLANs, certo? É ali onde a gente centraliza a comunicação a elas, onde a gente permite ou bloqueia a comunicação entre as VLANs, certo? Beleza. Mas vocês também sabem o que é o roteador, tá? É ali no roteador onde a gente consegue, né, geralmente no firewall, tá? Mas ali onde a gente fecha a comunicação entre o nosso ambiente on-premises e a nuvem, a VPN, tá? A WAN virtual é como se fosse uma mistura deles. O pessoal pegou o melhor, né, dos dois ambientes, dos dois recursos, de um switch core, né, onde ele comunica ali com as VNets, as subnets ou as VLANs, e pegou também o recurso de conexão de VPN e unificou em um único recurso, né? Eu acho que assim fica fácil de entender. E aí, essa imagem mostra muito disso. Vamos trazer aqui nossa canetinha, né? Essa imagem mostra muito disso. Olha aqui, o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui o HQ, né? Que é o headquarter, aqui é a matriz, né, digamos, beleza? E aí nós temos branches, que são as nossas filiais, certo? E usuários. Vocês já sabem que a gente conecta o nosso ambiente de on-premises, né, de matriz ou filial, por VPN, que é o que nós temos aqui, ou por Express Route. Tá? Então, a WAN virtual ela já te traz esse recurso facilitado. Mas nós também temos a necessidade de conectar alguns usuários via VPN. Tá? E aí temos também aqui a VPN Point to Site. Veja que nós temos aqui um hub de WAN. É o ponto de conexão, né, de várias redes, vários recursos, certo? Nós temos aqui nossas VNets que também estão conectadas a hub. E nós temos aqui, ó, um hub conectado a um outro hub, tá? Então, nós temos ali a conectividade integrada, tá? Então, nisso aqui, você consegue ver que a gente tem conexão de VPN, seja ela a VPN Site to Site ou a VPN Point to Site, nós temos a conexão de Express Route e nós também temos as conexões ali de VNet, tá? Nós temos também as conexões entre regiões. Repara que a gente está falando aqui de região 1 e região 2, tá? Então a gente pega as VNets, conecta no hub, aí você pega a região 1, conecta com a região 2 e tudo começa a se comunicar, tá? Vocês conseguem perceber que é uma ferramenta que traz conectividade, traz uma facilidade de gestão ainda maior, tá? Tá certo que a gente está falando de um recurso que ele é voltado para empresas de maiores portes, certo? Mas nós sempre queremos atuar com determinados projetos, tá? E para você que trabalha com projetos, trabalha com consultoria, é normal que você pegue um projeto que demande essa criação, tá bom?
Então, isso aqui mostra bastante o que é que nós temos aqui, tá? Vocês conseguem ver aqui também, que aqui fala que existem dois tipos, né? São os dois SKUs que existem, o básico e o standard, tá? E aí, o que que tem aqui, ó? No básico, é só VPN, tá bom? Só o site to site, tá bom? Não existe outro recurso que você possa utilizar no básico, é só a VPN site to site. Então, se na prova aparecer alguma questão, né, verdadeiro ou falso, ou qual das opções seria mais interessante, né? E na pergunta fale sobre você utilizar a WAN virtual para fazer conexão usando o SKU básico para fazer conexão point to site, não vai funcionar, tá bom? Então, tem que lembrar isso. Isso aqui é bem fácil de você recordar, tá? De você conseguir se lembrar. O básico, só VPN site to site. Empresa Azure, tá? Então, isso aí fica fácil. O standard, que seria o padrão, vai funcionar todo o resto. Todos os outros recursos estarão disponíveis para você utilizar no seu ambiente com a WAN virtual de modo standard, tá bom? E aí, o que é que nós temos? Ó, quando você cria uma WAN, você precisa de um endereço de IP, tá? Você precisa de um bloco. Então, eu vou explicar de uma forma mais simples, assim, ó. Vocês lembram quando a gente criou a VPN Point to Site e nós criamos um bloco de endereço IP só para os usuários que estão se conectando, né? E aí, eu poderia trazer de novo aqui para vocês o seguinte: lembram que a nossa rede seria 10.10 para on-premises, 10.20 para um escritório, 10.30 para outro, 10.40 para um terceiro, e aí, só para vocês verem a diferença, nós criamos, né, uma rede 172.16 para a VPN Point to Site. Porque quando eles se conectam, eles precisam entender ali quais são os pontos de conexão, certo? É como se fosse uma VPN mesmo. Tá? Eu estou explicando como se fosse uma VPN para facilitar o entendimento, tá? Então, você também precisa de um bloco de IPs para que você possa tornar essa conexão possível, certo? Então, a gente entende, a gente acaba criando a rota, a gente acaba criando esse laço, digamos, essa relação entre a WAN e o recurso conectado, e aí sim você precisa do endereço de IP para que ele faça tenha esse relacionamento devidamente estável, certo? Então você não precisa planejar explicitamente um endereço para sua subrede, certo? Então você cria um espaço, né? Ele pede no mínimo 1/24 e de resto a gente segue, tá bom? No nosso projeto a gente vai sim planejar, tá bom? A gente vai colocar 1/16 aí, só mesmo para que fique fácil o nosso entendimento, o nosso estudo ali dentro, tá bom? Entenda que o serviço, ele é um serviço gerenciado, tá? Ele vai criar subredes, você vai criar subredes apropriadas para um hub virtual, né? Para os diferentes gateways, certo? Então a gente vai fazer isso aí de uma forma bem inteligente, tá bom? Então um exemplo que ele mostra ali é gateways de VPN, e aí vocês conseguem ver isso aqui, ó. Por exemplo, gateways de VPN, gateways de Express Route, gateways de VPN de usuário, o Point to Site, firewall, roteamento, tá? Então são exemplos de recursos de formas gerenciáveis, tá bom? E aí nós temos aqui a conexão que mostra VNet entre locatário e hub de WAN virtual, tá? O locatário, né, o locatário pai e o locatário remoto. Veja que você tem uma VNet, aqui temos duas VNets, cada locatário com sua VNet, né? Então, a VM, ela está atrás da VNet, obviamente, certo? Essa VNet, ela se conecta com a WAN virtual, aqui. Essa WAN virtual, ela vai ter a conexão lá para outra VNet, que vai também ter uma VM, tá? Então,
Aqui ele fala até de uma forma mais simplista, ó, uma WAN virtual e um hub virtual na assinatura Pi, né? Ou seja, nós temos aqui a WAN virtual e um hub. O hub ele fica dentro da WAN, tá bom? Ele vai estar aqui na assinatura Pi, uma rede virtual configurada na assinatura do locatário remoto, ou basicamente isso aqui, e os espaços de endereços não sobrepostos no locatário remoto, espaços de endereço em qualquer outra VNet já conectada ao hub virtual Pi, tá? Então, a regra de endereço IP não sobreposto, você ter uma faixa de IP para cada rede é importante, para que você não precise criar soluções de contorno, soluções de reparo para o seu ambiente, tá? Então, é importante que toda a rede seja devidamente planejada para que você não tenha um problema de sobreposição de endereço IP, tá? E aí vocês conseguem ver aqui um processo de roteamento virtual, certo? E aí veja, olha como eu falei, ó, a gente tem aqui a rede 10.1, é um /16, e a gente tem a 10.2 /16, conectadas a um hub que está conectada ao seu endereço local, que ele tem aqui 2 blocos /24, né? E aí ele tem, ó, destino, certo? Todas essas redes, elas são destino, tá? Então, para a VNet 1, a 10.2, a 192.168.10 e a 11, elas são destino, mas a 10.1 é a origem, tá? Mas, no final das contas, todas serão destino para alguma rede. Por isso que ele está aqui como todas são destino, tá? E aí eles têm aqui, ó, qual que é o próximo salto? Pô, da 10.1, o próximo salto é VNet 1, né? Então, você sabe que o próximo salto aqui é ela mesma, você precisa entender basicamente isso. Ó, o próximo salto é meu, certo? Beleza, então já entendi. O próximo salto da 10.2 é meu, é o VNet 2, certo? Então, isso aqui é que você precisa entender. Só que lá no on-premise, ele tem o gateway de VPN como próximo salto, certo? Isso aí são regrinhas simples de rede, tá? Mas é basicamente assim, você vai encontrar isso numa tabela de rota padrão, tá? A associação permite que a associação das rotas, né, ela permite que a conexão alcance todas as rotas que estão dentro da tabela. Então, quando você conecta num hub, ele associa o endereço à tabela, né, à tabela padrão, e aí elas conseguem encontrar o próximo destino, certo? Então, o processo todo existe uma tabela, né? Você cria o recurso, a tabela é automaticamente criada, e aí quando você faz a conexão entre os recursos, entre as VNets, esse endereço ele é associado à tabela. Esse endereço que foi associado à tabela, ele acaba sendo propagado na rede, né? O endereço ele acaba sendo, digamos, carimbado no nosso serviço de DNS, no nosso serviço de tabela, no nosso serviço interno, onde você entende as rotas, e aí as rotas estáticas são criadas, né? Você está falando ali já de rotas próximos saltos e tudo mais, e aí sim os recursos eles são alcançáveis dentro daquele ambiente, tá? Então, você consegue entender que todo o processo de roteamento, todo o processo de construção de tabela, ele acaba sendo um processo muito simples. Você associa o recurso e o processo de criação de tabelas padrão, e aí eu estou falando de tabelas padrão, eles são devidamente criados. Veja que se você associa a VNet 1, aqui é o hub, então a tabela de rotas associadas ao default route table, que é a tabela de rota padrão, né, elas são associadas e elas são propagadas. Veja que aqui, ó, é uma ação, são duas ações, né, mas é tudo feito de uma forma só, tá? Então ela associa e propaga, associa, propaga. Ela sempre vai fazer isso, certo? Então, associei a VNet 1 ao hub, ele vai associar as redes, as tabelas, os endereços que nós temos ali, tá? E vai propagar. Fiz a mesma coisa com a VNet 2, ele vai associar e vai propagar.
Fiz a mesma coisa lá com o meu gateway de VPN, onde eu aponto a minha rede on-premises, né? Aponto o meu ambiente ali com VPN e tudo mais. Ele entende aquele endereço que tem ali, associa a nossa tabela e propaga, tá? E aí é dessa forma que os recursos eles acabam sendo encontrados dentro de uma rede que tem um recurso de WAN virtual. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Porque eu preciso que vocês consigam entender isso. Precisava que vocês fizessem essa assimilação sobre a WAN virtual, sobre o recurso em si, para que nós possamos criá-lo na nossa aula prática, tá? Ela não é, esse recurso ele não é um recurso complexo. Eu já digo para vocês que a aula prática ela vai demandar de um processo de criação. Ele leva ali em torno de 30 minutos para criar, tá? Quando a gente vai criar o hub, demora um pouquinho, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da nossa aula prática, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, compartilhe com algum amigo que está estudando para tirar a certificação da AZ700. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.